Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de gestão de recursos patrimoniais, materiais e patrimoniais, perdão. Como você está? Conseguindo ler o material, os textos base? Está conseguindo se organizar para a realização das atividades? Me conta aí, como você está? Então, é preciso que haja uma organização de estudos para que você consiga, de fato, acompanhar todo o material, né? Em caso de dúvidas, deixe sua dúvida lá no fórum geral, que nossos tutores EAD irão estar sanando caso haja, certo? Então, vamos lá. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Compreender como acontece o controle patrimonial na administração pública e o conjunto de atividades que visam garantir a gestão adequada dos bens patrimoniais pertencentes ao Estado, desde sua aquisição até o seu descarte. Mas, e aí? O que é controle patrimonial, né? O controle patrimonial, nada mais, nada menos do que é uma gestão onde o órgão controla o patrimônio, certo? Então, vamos lá. E o que é patrimônio, né? Patrimônio são todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa ou de um órgão. Então, tudo aquilo que é adquirido por um órgão é o que nós chamamos de bens, certo? Exemplo: máquinas, imóveis, veículos, contas correntes, contas poupanças, tudo são bens, bens de um determinado órgão, certo? Então, vamos lá, são conceitos fáceis, né? E que estão ligados diretamente também ao nosso cotidiano. Aqui o nosso foco, a administração pública. Então, e o que são bens, né? É tudo aquilo que tem um valor econômico, né? É tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro, né? Em moeda, certo? Como, por exemplo, casa, fazenda, né? Geladeira, fogão, moto, tudo. Tudo aquilo que pode ser convertido em valor monetário. Mas como controlar o patrimônio público, né? Para que haja um controle patrimonial eficaz, é preciso que se faça cadastro dos bens do órgão, né? Saber quem está usando e para que finalidade, e além de monitorar o seu estado de conservação, certo? Ah, é importante ressaltar que mesmo sendo pertencente a um órgão público, a gente não pode confundir que por pertencer a um determinado bem, pertencer a um órgão público, ele não pode ser utilizado de qualquer forma, né? Ele precisa ser cuidado, né? Então, aquela pessoa que está de posse daquele bem, ele precisa zelar pelo bem, né? Caso ele descumpra alguma regra estabelecida, ele pode sofrer punições. Como fazer o controle patrimonial, né? Ele pode ser feito por meio de 5 etapas, né? Quais são essas etapas, né? É, é a etapa do inventário. O inventário é o quê? O inventário é a relação de todos os bens pertencentes àquele órgão, certo? E o segundo é a avaliação dos ativos. O que é a avaliação dos ativos, né? O que determina essa etapa, né? A avaliação dos ativos, ela determina o valor real daquele bem pertencente a aquele determinado, perdão, órgão, certo? E a revisão de vida útil diz respeito a quê? A revisão de vida útil diz respeito
diz respeito ao tempo de vida daquele bem, né? Qual o tempo de validade dele, né? De vida útil dele? Qual o tempo? Mais um ano? Mais 2 meses? 6 meses? Mais 5 anos? Né? Então, essa etapa diz respeito a essa, essa revisão da vida útil do bem. A quarta etapa diz respeito à determinação da taxa de depreciação. O que é a taxa de depreciação? Né? A taxa de depreciação é a medida que ela vai se deteriorando, né? A vida dela, que ela vai regredindo os valores, né? Aqui eu trago um exemplo para vocês. Por exemplo, um ativo de vida útil de 10 anos, né? Aquele bem, ele possui 10 anos. Então, se ele possui 10 anos, ele vai ser depreciado em 10% ao ano, né? Ao ano. Então, se ele tem 10 anos, ele já não tem mais valor nenhum, né? Se a vida útil dele for de 10 anos, mas se ele já possui 5 anos, né? Então, a taxa de depreciação dele é de quê? De 50%. Então, o valor correspondente a ele já é de 50%, certo? O teste IPAR-MAIT, né? Ele diz respeito ele significa avaliação de recuperabilidade de ativos, né? Ele tem como objetivo o quê, né? Ele apresenta a deterioração, perdão, de um ativo, né? Ou seja, de um bem, e a queda da capacidade dele de gerar rentabilidade futura, né? Quanto mais usado, né? Menor o valor. É como na nossa vida particular. Você adquire um carro, por exemplo, né? Se você tem um ano de uso dele, ele terá um valor. Se você for vender ele após 5 anos de uso, ele tem outro valor. Da mesma forma, acontece com os bens de órgãos públicos, certo? Então, como controlar o patrimônio público? Através de um cadastro, né? E esse cadastro ele deve estar atualizado sempre, né? Sempre ele deve estar atualizado. Qual o principal objetivo do sistema de controle patrimonial? Evitar erros. Todo controle. Para que serve um controle? Evitar erros. Quanto mais eficiente a alimentação do sistema, do controle, mais eficiente ele vai ser, mais realista ele vai ser, né? E se ele é alimentado eficazmente, né, o órgão ele corre menos riscos, né, de desperdício, de aquisições desnecessárias e de desperdício de recurso público, né? E aí ele pergunta qual a importância de controlar os bens patrimoniais. Acabamos de responder, né? Para que se mantenha atualizado e o gestor consiga acompanhar da melhor forma possível através de relatórios fidedignos, ou seja, de relatórios reais, né? Lembrando que estes relatórios, eles precisam estar sempre atualizados. E qual a importância do controle dos bens patrimoniais, né? É a mesma pergunta do slide anterior, né? E também já falamos sobre isso. Evita desperdícios, né, e gastos desnecessários. Todo patrimônio público de órgãos públicos, ele é identificado por uma etiqueta de alumínio, né? Eu coloquei aí o exemplo dessa etiqueta de alumínio para vocês. Observem aí que ela tem um código de barras, né, e tem a logo do órgão pertencente. Então, bem permanente, ele deve ser etiquetado, né, para que ele seja identificado. Essa etiqueta, ela serve para sabermos em que departamento ela está e sob a responsabilidade de que servidor.
Então, ela é muito importante nessa organização. Por exemplo, a SEDUC adquire computadores para a escola, né? Ela faz o processo licitatório, adquire e distribui para as escolas. Por meio da etiqueta, a SEDUC vai conseguir localizar para que escola ela foi direcionada, né? Quem está sob a responsabilidade de qual servidor, né? Então, é bem importante esse processo de identificação dos bens. E aqui, nós, só para relembrar, que nós já falamos disso nas aulas anteriores, são dois os tipos de bens patrimoniais, né? Que são os bens de consumo e os bens permanentes. Os bens de consumo são aqueles que são a durabilidade mínima, né? Papel, lápis, caneta. E os bens permanentes, que são aqueles bens duráveis, carros, computadores, notebooks, né? Então, esse slide aqui só para relembrar. Certo? Tudo bem? Conseguiram compreender? Tá tudo certo? Lembrando, não esqueçam de ler o material, tá? Se houver dúvidas, postem no fórum geral. Os tutores EAD está lá para acompanhar vocês, para sanar todas as dúvidas, tudo bem? Então, tá? Aqui nós finalizamos a nossa aula. Aguardo vocês na próxima aula.